Olá, irmãos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula dos temas da Reforma Protestante, falando sobre os 5 solas. Hoje a gente vai falar sobre solos Cristos, somente Cristo. Embora esse tema possa ser muito extenso, se a gente for discorrer na Escritura toda, eu quero sintetizar e trazer o cerne da questão aqui para a gente hoje. Amém? Na aula anterior a gente viu sobre as Escrituras, a autoridade das Escrituras, sobre o impacto que elas têm, mesmo tendo sido escritas tanto tempo atrás, sobre o propósito de Deus nelas em revelar sua vontade. E hoje a gente começa a entrar de fato no que a Escritura trata, sobre o plano de Deus para a humanidade, o plano de Deus para a salvação do homem, a visão que nós temos que ter em relação a toda a criação. E hoje a gente vai entrar no tema principal das Escrituras Sagradas. Cristo é o centro das Escrituras. Tudo nas Escrituras aponta para Cristo. Você vai ler todo o Antigo Testamento, você vai ler os profetas, os livros poéticos, os evangelhos principalmente, as epístolas, todas elas têm um ponto concêntrico. Todos eles apontam para alguém, e esse alguém é Cristo. Quero ler 2 textos para a gente começar. Primeiro, João, capítulo 1, verso 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E agora vamos ler Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que deve prestar em tempos oportunos. Amém? Hoje em dia, a gente vive num contexto, principalmente no Brasil, de que todo mundo conhece Jesus. Nós somos um país colonizado por católicos, o cristianismo está na raiz da cultura brasileira em todos os aspectos. Então você não chega na rua e fala para alguém: você conhece Jesus? Não, dificilmente a pessoa fala: nunca ouvi falar. Todo mundo fala: conheço, amém, sim. O problema é que as pessoas conhecem Jesus, conhecem o Cristo de um cristianismo cultural. Eles conhecem porque a cultura demasiadamente fala de Jesus. Você vê figuras de Jesus em quase todas as esferas da cultura, mas a pessoa de fato não sabe quem é Jesus. E a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é discernir o Jesus Cristo das Escrituras, o Jesus Cristo que é conhecido aí pelo cristianismo cultural. Amém? Lá em Mateus, capítulo 16, verso 15 e 16, Jesus disse: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Jesus perguntando para os apóstolos. Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É extremamente interessante esse texto. Esse versículo em si é profundo, porque logo antes, se você for ler lá no Evangelho, Jesus faz uma pergunta bem semelhante. Ele pergunta para os apóstolos: quem as pessoas dizem que eu sou? E ele tinha uma resposta na ponta da língua. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias ou alguns dos profetas. Beleza, Jesus, resposta padrão, já tinha pronto na ponta da língua quem os outros diziam que ele era. Então ele encadeia essa nova pergunta: mas vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro, movido pelo Espírito, porque o próprio Jesus disse isso, falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, essa compreensão de quem Cristo é,
é extremamente importante para a gente seguir no raciocínio. Olha, você pode ter crescido num lar cristão ou não, mas frequentemente você se deparou com a imagem de um Deus barbudo no céu, mandando raio nas pessoas, ou operando alguma coisa grandiosa em algum ponto desconhecido do mundo. Isso é comum também nos filmes, a gente vê esse tipo de coisa. E um Jesus daquele filme que passa, às vezes, você vê um pedacinho que quando passa no mês de Páscoa, de um cara cabeludo, barbudo, muito sereno, muito manso, de um Jesus que vinde a mim as criancinhas, uma imagem assim um tanto estigmatizada de Jesus. E acaba que isso fica no seu subconsciente para o resto da vida. Você vai sempre ver Jesus como um cara legal, e vai ver Deus como um cara lá em cima, um velho barbudo, mandando coisas ruins. E essa compreensão vai deturpar a sua fé, se você permanecer nela. Amém? Jesus, vamos começar do comecinho. Ele é filho de Deus. Ele é o próprio Deus, como a gente leu lá em João. Ele é a encarnação de Deus. Ele é a manifestação visível do Deus invisível. Ele é Deus caminhando na terra junto com os homens. Isso é importantíssimo a gente entender isso. Quando a gente vai para o aspecto teológico, para o meio cristão, você tem que entender que Jesus, ele é apontado desde o Antigo Testamento e é referenciado esses textos no Novo Testamento para confirmar a sua identidade. Ele próprio diz isso a respeito de si, usando as Escrituras. Vamos lá para o texto de Isaías 42, 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. E agora um texto emblemático, famoso, comum, mas maravilhoso, maravilhoso. Isaías 9, capítulo 9, versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E ainda no Salmo 22, Salmo completo, a gente vê uma referência clara à crucificação de Cristo. Cristo é Deus, em sua perfeita substância, em sua essência, Ele é o próprio Deus. E a maravilha disso tudo é que Ele também é homem, completamente homem, perfeitamente homem, com todas as características humanas, mas sem pecado. Ele não pecou, perfeito, santo, irrepreensível, imaculado. E essas características vão levar ao próximo ponto do quão importante é a figura de Jesus na Bíblia. Lá em 1 João 5,20, a gente lê: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esse texto evoca o quanto Cristo é realmente Deus e divino. E lá em Lucas 1, 31 e 35, eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que haverá de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Esse texto de Lucas, no capítulo 1, o verso 31 e 35, deixa claro que, da mesma forma que Jesus foi gerado como um homem, perfeitamente do ventre de uma mulher, virgem, de Maria, ele também é santo e é chamado de Filho de Deus, tendo a sua essência divina nisso aqui. Então, quando a gente pergunta: você conhece Jesus? A pessoa fala assim: você quer entregar sua vida para Jesus? Ah, minha vida já está na mão de Jesus. A pessoa simplesmente está falando coisas
para despistar alguém mesmo, para poder parar aquela conversa que ela não gosta, mas ela não tem entendimento que se a vida dela está na mão de Jesus, a vida dela está na mão da autoridade suprema do universo, do próprio Deus. Amém? Essas características de Jesus e a obra para a qual ele foi destinado aqui na Terra se dão possível pela sua qualificação. Ele é verdadeiramente homem, ele é verdadeiramente Deus, ele é santo, ele é irrepreensível, sem pecado, imaculado, perfeitamente justo, e ele atendeu toda a lei de Deus. Isso o qualificou para a sua obra. E qual é essa obra? É por isso que a gente entende que é somente Cristo. A obra de Cristo é ser o único mediador e fiador entre Deus e homens. Nenhuma outra pessoa, grupo de pessoas, instituição, nenhuma obra, nada disso é capaz de se equiparar a Cristo em qualidade, em santidade, em poder, em qualificação para a sua obra. Todos nós sabemos que o pecado rompeu o relacionamento do homem com Deus. O pecado nos tornou inimigos de Deus, inimigos destinados à sua ira e ao fogo eterno. Mas Cristo fez essa religação. Daí vem religião também, de religare. Cristo fez essa religação entre Deus e o homem. Como? Por meio do seu sacrifício perfeito na cruz. Cristo é o perfeito sacerdote que levou o sacrifício perfeito no tabernáculo perfeito e eterno de Deus para reconciliar Deus e os homens. Ele fez isso porque ele é o próprio Deus e ele tem todas as qualificações para isso. E Cristo não somente nos restaurou a conexão com Deus, aqueles que creem em Cristo não somente estão religados a Deus, como também têm uma herança eterna em Deus por meio de Cristo. Quando você crê em Cristo e é na sua obra, você está colocando nele todas as suas fichas, vamos dizer assim. O fato de nós sermos inimigos de Deus nos tornou tão avessos a Deus que muitas pessoas sequer aceitam a salvação de Deus, justamente porque elas não vão ter mérito nenhum nisso. Elas não compreendem a salvação de Deus porque elas não têm mérito nenhum nisso. Tá, Deus me salvou, e o que eu preciso fazer para ser salvo? Essa pergunta é recorrente no mundo de hoje e até na época de Jesus. Os apóstolos perguntavam isso para ele: o que a gente precisa fazer para ser salvo? O que a pessoa espera quando ela faz uma pergunta dessa? Uma receitinha de bolo. Seja bonzinho, faça obras de justiça, ame o seu próximo, enfim, devolva aquilo que você roubou, não faça mais isso. Todo mundo espera essa receitinha. Isso faz parte da vida cristã? É óbvio que faz parte da vida cristã. A vida cristã, consequentemente, culmina em obras, vai se transparecer para as outras pessoas que Deus está agindo na sua vida. Mas quando eram perguntados a respeito, o que eu preciso fazer para ser salvo? O apóstolo Paulo fala para o carcereiro: crê no Senhor Jesus, confessa e será salvo tu e a tua casa. Ele fala para o carcereiro, ele não tinha que fazer nada. Essa resposta é impactante e dolorosa de aceitar. Por quê? Você não tem que fazer nada, você tem que crer naquilo que alguém fez. Nesse caso, o alguém é Jesus. Você tem que crer que Deus providenciou a sua salvação através de Cristo. Você entrega todas as suas fichas. Você não tem que fazer nada. Você não pode fazer nada que chegue perto do sacrifício de Jesus. Não tem nada na existência que pode se igualar, ele não pode sequer se aproximar da força do sacrifício de Cristo para nos redimir com Deus. Amém? Por que a gente não crê em mais nada além de Cristo para nos salvar, para nos chegar a Deus? Alguns pontos interessantes. Tem muita coisa na Escritura apontando para isso. Eu tentei separar alguns textos que são mais emblemáticos para a gente ter uma resposta pronta toda vez que a gente perguntar: somente Cristo? Porque só Jesus, você vai só crer em Jesus e isso vai te salvar? Você, sim. Um texto maravilhoso, Colossenses capítulo 2, versos 13 e 14. E a vós outros,
que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. No sacrifício de Cristo, nos resgatou quando a gente ainda era morto no pecado. E aqui o texto ele fala que removeu o nosso escrito de dívida que nos era prejudicial de modo completo, removeu inteiramente. Se Jesus Cristo tirou o nosso escrito de dívida de modo completo, inteiro, não há mais nada que precise ser feito para que nós possamos ser salvos. O que nós precisamos é crer na obra perfeita, sacrificial e reconciliadora de Cristo na cruz. O sacrifício que Jesus fez na cruz satisfez tudo que era exigido por Deus em sua lei, satisfez sua justiça de modo pleno e completo. Não há nada na nossa existência, irmãos, nada que nós possamos fazer, não há nada que você possa imaginar que chegue próximo da perfeição desse sacrifício. E outro aspecto importante desse sacrifício é o valor que ele teve. Por isso que a gente não pode se aproximar desse sacrifício com qualquer obra que a gente faça, com qualquer outro mediador, porque isso aí diminuir Cristo. Vamos dar uma lidinha lá em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 18 ao 21, esse texto maravilhoso. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Irmãos, o sacrifício de Cristo, ele é inigualável também, não só pela sua qualidade, no sentido de que Cristo é santo, perfeito, irrepreensível, cumpriu toda a lei de Deus. Isso torna o sacrifício inestimável em qualidade, mas também em preço. O preço que foi pago pelo sacrifício para a gente se religar a Deus, o preço que foi pago por isso foi um preço altíssimo, o maior preço que se é possível pagar. O próprio sangue de Cristo, o sangue do Deus encarnado. Não há nada que você possa fazer para se igualar a isso. Existe algo que valha mais do que o sangue de Cristo? Não existe. Toda vez que você tenta colocar algo a mais, toda vez que você tenta colocar, você precisa crer em Cristo você precisa crer em Cristo, mas você precisa crer em Cristo para ser salvo. Porém, toda vez que você coloca algum adendo à necessidade de sacrifício, de obra ou qualquer outro tipo de coisa, toda vez que você adiciona alguma coisa, você está rebaixando o sacrifício de Cristo. Você está diminuindo o valor do sacrifício de Cristo. E não apenas diminuindo o valor, você está completamente desclassificando isso. Porque se precisa do sangue de Cristo, de qualquer outra coisa, para ser salvo, de que valeu o sacrifício de Cristo? De nada. Então, irmãos, a gente não pode invalidar o sacrifício de Cristo, adicionando a exigências para ser salvo. Nós precisamos tão somente crer no Senhor. Isso é maravilhoso, isso é gracioso. As pessoas que são inimigas de Deus, as pessoas que ainda não conhecem a Deus, porque estão no seu fútil procedimento de vida, como Pedro descreve, eles não conseguem aceitar isso. Não conseguem aceitar que eu vou ser salvo, eu vou ser redimido, justificado e eu não vou fazer nada. Por isso eu tão somente tenho que crer e colocar toda a minha confiança no Senhor Jesus, no seu sacrifício na cruz. As pessoas não conseguem viver fora de suas forças. Nós temos que crer em Cristo e em Cristo somente para que nós sejamos salvos. O próprio Jesus falando a respeito de si mesmo em João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha a ênfase no finalzinho. Não tem outra forma, irmãos, de chegarmos a Deus, de termos nossa
nosso relacionamento com Deus é restaurado se não for por meio de Cristo, sua vida perfeita, seu sacrifício perfeito para nos levarmos a Deus. Não se engane, não deixe que qualquer outra coisa na sua vida te impeça de você chegar a Cristo. Pedro diz lá em Atos, capítulo 4, verso 11 e 12: e esse Jesus é a pedra angular rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre homens pelo qual importa que sejamos salvos. Isso era uma ênfase também na pregação da igreja primitiva. Logo no início isso aqui. Nós não podemos abandonar isso, irmãos. Nós temos que lembrar sempre que Cristo, e somente Cristo, é responsável por nos salvar. E nós temos que crer nele. Isso nos é dado sem nenhum mérito nosso. Você não tem mérito pela sua salvação. Você não fez o seu dever de casa bonitinho para ser salvo. Foi Cristo que fez uma obra perfeita, sacrificial e eterna para te salvar. E me salvar também. Amém? E a gente encerra assim a meditação de hoje. E nas próximas aulas da EBD Online a gente vai tratar justamente sobre isso. Sobre a graça de Deus e a fé que nos leva a Cristo. Amém? Fique com Deus e espero te ver novamente no nosso próximo encontro online. Até mais!